Hello, Energies! Como vocês estão? Bom, eu sou a Júlia Druziani, eu trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal e o propósito desse podcast é desenvolver a nossa mentalidade e trazer tudo aquilo que a gente precisa para nos priorizarmos e termos uma vida mais adorável de se viver. Gente, hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu decidi desativar a minha conta do Instagram. O Instagram, ele é uma ferramenta que leva, assim, ao vício. Eu vou falar para vocês o porquê que ele leva ao vício. E se você é uma pessoa que está aí refletindo se você vai continuar no Instagram ou não, se você quer fazer uma pausa, eu já fiz algumas pausas, dessa vez eu decidi desativar. Então, se você está refletindo aí sobre isso, deixa aqui no comentário que eu quero saber, eu quero conhecer você melhor para conseguir trazer conteúdos cada vez mais direcionados mesmo para as necessidades de vocês também. Curte esse vídeo e, é claro, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu tenho trabalhado bastante aqui para que a gente consiga ter uma conversa mais legal mesmo e para a gente poder desenvolver, né? Como eu falei, é o propósito desse canal, é o propósito desse podcast, a gente poder desenvolver a nossa mentalidade para que a gente possa ter uma vida um pouco mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais divertida. Porque dependendo de onde você vive, dependendo dos desafios que você tem no seu dia a dia, já é tudo muito caótico. Então, a gente precisa mesmo é de mais leveza. E o Instagram tem muito a ver com isso que eu acabei de falar também. Então, continua aqui nesse vídeo, nesse episódio, para a gente entender aonde é que o Instagram vai influenciar na nossa vida ou não. Então, bora lá, bora começar. Eu decidi desativar a minha conta do Instagram depois de um domingo que eu estava com sintomas da ansiedade um pouquinho mais forte. É uma coisa que eu trabalho em mim desde que eu sou nova, então quando eu era bem, sei lá, eu tinha uns 14 anos, 13, eu desenvolvi alguns sintomas mais intensos. Então eu já trabalhei muito, né, a ansiedade em minha vida. Acredito que você também possa estar aí trabalhando esses sintomas em você. E tem muitas coisas no nosso dia a dia que podem influenciar para que a ansiedade se desequilibre. A ansiedade, gente, ela não é algo ruim, tá? Pode parecer meio louco falar isso, mas quando você estuda isso e você entende o motivo de termos ansiedade, a gente entende que, na verdade, ela existe para nos proteger, tá? Então, ela nos protege de coisas possíveis do futuro. O ruim é quando ela fica desequilibrada. Uma ansiedade desequilibrada pode desencadear aí diversos sintomas que não vão te fazer bem e aí vão te paralisar. E isso, claro, não é nem um pouco bom pra gente. O que aconteceu comigo? Eu já venho de um processo há alguns meses que eu estava trabalhando bastante em cima do meu Instagram, trazendo conteúdo, né? Como eu trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal, para mim faz muito sentido usar o Instagram como uma plataforma para divulgar o meu trabalho, né? Como uma ferramenta para isso. Então eu vinha trabalhando bastante em cima disso, principalmente no crescimento orgânico. E eu ainda estou numa fase do meu trabalho na qual eu sou autônoma, então muitas coisas eu faço sozinha. Hoje eu já consigo ter algumas ajudas, né? Mas a maioria das coisas eu faço sozinha. Então, isso para mim acabou me levando à exaustão, porque eu criei muito conteúdo, eu acabei trazendo bastante coisa pro Instagram. E, gente, pensar no vídeo, gravar o vídeo, pensar na estratégia, colocar no Instagram, pensar na legenda. Hoje em dia tem tanta regra, tem tanta coisa para incluir que às vezes torna ainda mais difícil o nosso trabalho. Eu me esforcei bastante no fim do ano passado para entregar mais conteúdo, para que chegasse a mais pessoas e para que mais pessoas conseguissem também aprender com aquilo que eu estava trazendo. E eu gosto sempre de. Eu busco trazer soluções. Eu acho que a gente já tem. Já existem muitos problemas na vida das pessoas no geral, e a gente não precisa trazer ainda mais problema.
E uma das coisas que também acabou interferindo e fazendo com que eu desse o ponto final ali para eu realmente desativar a minha conta é que eu via como o algoritmo funciona muito bem, eu entrego conteúdo sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, e eu acabo recebendo muitos conteúdos assim também. E tem alguns profissionais que eu até valorizo bastante, mas que eles estavam começando a colocar, você podem perceber, até os cursos dizem isso. Você pesquisa bastante o que está sendo muito comentado, o que está sendo muito curtido, e você replica da sua maneira. E aí, estava tendo muitos posts replicados, né? Eu estava recebendo muitos posts parecidos e sempre focando no problema, nunca focando na solução. E eu não acho isso saudável. Eu não acho isso saudável para mim e não acho isso saudável para ninguém. A gente traz uma questão pontual, mas também tem que trazer a solução. E aí eu vi um post de uma moça, acho que ela é atriz, e ela estava reproduzindo uma cena na qual a mãe dela estava discutindo com ela, brigando com ela, e ela criou, né, essa cena não é real, pelo que eu entendi, e ela estava ali se sentindo mal com aquilo e demonstrando o quanto aquilo estava fazendo mal para ela. Bom, eis que mostrou a cena e depois o profissional da área falou: Isso não pode acontecer, uma mãe assim, tal, 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 tal. Beleza, ponto, acabou aí. Jogou no ar e deixou o povo falar tudo aquilo que eles queriam falar lá nos comentários, sem trazer nenhuma solução. É claro que essa pessoa, esse profissional, ele vende o produto dele, ele tem, enfim. Só que foi um post muito jogado, entendeu? Ele não abordou um tema, ele não abordou mais profundamente sobre esse tema. E aí a gente começa a criar ainda mais problemas dentro de casa. Então, as pessoas elas já têm dificuldade de lidar com as pessoas na rua, no trabalho, dentro de casa, né, aonde for. E eu acredito muito que esse tipo de post que traz mais problemas, eles acabam criando um mundo ainda mais caótico. Então, você descobre que, no caso lá, os comentários eram do tipo: ai, minha mãe é assim também, por isso que eu me sentia de tal forma. Ai, minha fulana, a pessoa que eu conheço é assim. Ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. Aí todo mundo é um problema na sua vida. Só que você também não é o alecrim dourado, né? Então, eu acredito muito que a gente vai acertar muitas vezes e que a gente vai errar também muitas vezes. Eu acredito muito na evolução. Então, eu acredito no sentido de nossos pais, eles passaram por situações um pouquinho mais leve do que os nossos avós. Nós passamos por situações ainda mais leves que os nossos pais. Então, se você precisa lidar com alguma questão hoje, né? É claro que a gente não está falando aqui de questões que sempre façam terapia, tá? É algo que eu acho super útil e extremamente necessário. Mas, se você passa por certas situações hoje, é porque talvez os seus pais tenham passado por essas situações de um jeito talvez 3 vezes pior do que você passa. Então, eu acredito nesse tipo de evolução. Eu não acho, vamos deixar isso bem claro, eu não acho que uma coisa justifica a outra, tá? Eu acho sim que tudo tem que ser conversado, tratado, enfim. Mas esse tipo de post não vai te ajudar em nada, não vai resolver nada. Talvez você não vá procurar, sei lá, uma terapia, um psicólogo, para você tratar dessas questões. Então, ele é post atrás de post sendo jogado lá no Instagram, da qual te traz ainda mais problema, faz com que você tenha uma vida ainda mais caótica, ao invés de te dar uma solução, ao invés de te trazer coisa que realmente vai te ajudar. E isso é um dos motivos de eu gostar tanto do YouTube. Eu acho que no YouTube a gente consegue conversar um pouco mais, a gente consegue se aprofundar um pouco mais aqui nos assuntos. Então, não é só. Aliás, quando eu vejo os vídeos que eu assisto aqui no YouTube, é sempre trazendo soluções novas.
Então eu acredito que uma conversa de, sei lá, 10, 15 minutos faz com que a gente consiga compreender melhor algumas situações e buscar novas soluções para isso. E aí, vendo esse tipo de post, fez com que eu realmente decidisse me desconectar completamente do Instagram. Bom, como eu falei para vocês, o algoritmo dele realmente funciona. E tudo depende daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente curte, das pessoas que a gente segue, e aí eles começam a mandar cada vez mais conteúdo sobre isso. Eu vendo os Instagrams, né, das minhas amigas, que a gente acabou conversando bastante sobre isso, eu vi que assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela me mostrou que o Instagram dela traz mais frases motivacionais, então são coisas mais tranquilas, mais leves, que vai te ajudar, né? Que vão te ajudar no seu dia a dia. Tem uma amiga que também, o Instagram dela mostra mais meme e vídeos fofos de cachorrinho, que eu adoro. Então, assim, tudo depende de como você usa o Instagram. E aí ele vai começar a te enviar cada vez mais conteúdos do mesmo. Então, se eu decidir não usar mais o Instagram, eu vou fazer uma grande mudança por lá para que ele comece a me entregar outro tipo de conteúdo. Eu também uso o Instagram, né? Como eu falei, eu trabalho com comunicação, então eu não uso somente para mim, eu uso também para os meus clientes. Então, eu faço a gestão do Instagram de alguns clientes. Eu tenho um, por exemplo, que ele trabalha com decoração. E é super legal, porque acaba vindo muitos posts sobre inspiração de decoração. Sabe aquelas pessoas que montam uma parede diferente e tal? Então, isso é muito legal e é inspirador. Não é uma coisa que te traz mais um problema. Pelo contrário, nesse caso, traz uma solução. E é por isso, o Instagram ele não é de todo mal, mas tudo depende também da maneira que a gente usa. Eu já venho assim de uns tempos para cá fazendo uma limpa em pessoas que eu sigo e tudo mais. E eu percebi dessa vez que eu preciso fazer uma limpa ainda maior. E eu não seguia nem 1.000 pessoas. Tem gente que segue mais de 3.000 pessoas. E assim, das 3.000, 2.500 não conhecem. Não conhecem você. Então, assim, a gente precisa, assim, tomar um pouco mais de cuidado com isso para ver o quanto a gente está se distraindo ali dentro e deixando de resolver a nossa vida. Falando em nossa vida, um dos pontos que eu acho muito importante a gente pensar sobre é o Instagram, ele traz muitos prazeres rápidos. E dentro disso, a gente acaba se viciando. Então, a gente quer ver a viagem da fulana, a viagem pro Caribe de não sei quem, a gente quer ver a vida do outro acontecendo, o trabalho incrível do outro acontecendo, porque o Instagram, ele é como se fosse realmente um álbum de fotografia. E as pessoas costumam colocar com uma frequência de 99% assim, coisas boas que acontecem. Não tá errado, tá tudo bem, as pessoas colocam o que elas querem colocar. Mas na vida real, para você chegar em determinado estágio da sua vida, para você ter o seu trabalho dos sonhos, para você fazer a sua viagem dos sonhos, tudo leva um processo, né? Então, você tem que se organizar para isso, você vai ter que, sei lá, juntar dinheiro, fazer. Tem todo um trabalho por trás para você chegar na foto bonita, né? Naquele ambiente que você quer estar, naquele lugar que você tanto deseja. E o Instagram, ele tem essa questão dos prazeres rápidos. A nossa mente vicia em prazeres rápidos e a gente não consegue dar conta da nossa vida, porque a gente quer tudo rápido. A gente já tem essa questão de querer tudo para ontem. Com o Instagram trazendo esse vício, mais ainda. Então, o que acontece? Você se frustra ainda mais com a vida que você tem. Ao invés de começar a olhar aí as coisas boas que já estão acontecendo. E a ciência da felicidade mostra que a gente precisa ter prazer e propósito na nossa vida. Então, precisamos sim ter momentos de prazer. Para a gente ter momentos realmente físicos, né? Estar num lugar, fazer uma viagem, fazer tal passeio, enfim, ter bons amigos. Para a gente ter esses momentos de prazer, a gente precisa estar vivendo mais na nossa vida real. A gente precisa estar na nossa realidade e trabalhar por isso, né? Ir atrás disso.
E também o propósito, o que que é o propósito? Ele pode estar nas pequenas coisas do nosso dia a dia, tá? Então você fazer coisas nas quais fazem você se sentir uma pessoa mais útil, nas quais te trazem aquele, vamos supor, você tem um trabalho e aí você não só está trabalhando todos os dias porque você precisa de dinheiro no fim do mês, mas porque você gosta do seu trabalho e aquilo faz sentido na sua vida. Então, isso é ter um propósito, ou então talvez você fazer trabalhos voluntários aos finais de semana ou em algum momento aí do seu dia a dia. Isso é propósito. A ciência da felicidade mostra que você só consegue se sentir feliz, né? Ter um dia a dia aí na qual você se sinta feliz quando você tem prazer e propósito na sua vida. É legal a gente pensar nisso para tirar o foco do Instagram, daquilo que está acontecendo com as outras pessoas e colocar o foco no que acontece com a gente. E o que, que a gente precisa mudar, o que, que a gente precisa melhorar, quais são as pequenas mudanças que a gente precisa ter aí no nosso dia a dia para trazer mais prazer e propósito para a nossa vida. E aí, algum dos benefícios que eu tive saindo do Instagram foi que eu consegui voltar a ler. Estou conseguindo voltar a acordar um pouco mais cedo. Estou conseguindo acordar hoje aí meia hora mais cedo do que o meu horário que eu já levanto para tomar café, trabalhar e tudo mais. Então, estou lendo mais, estou meditando, voltei a meditar, porque a meditação para mim ela é extremamente importante, faz com que eu me centre, sabe, naquilo que eu preciso, entre em conexão com algo que faz muito sentido para mim, que é Deus, que são coisas que eu já não estava mais conseguindo fazer. E então, para mim, sair do Instagram, sabe quando você tá esperando, você tá lá na clínica, você vai fazer um exame e você tá esperando ser atendida? Quando você não tem o que fazer, você pega o seu Instagram e começa a rolar o feed aleatoriamente. Quando você não tem Instagram, você vai levar um livro e você vai ler nem que seja uma página do seu livro. Então, tem essas diferenças que eu fui sentindo por não ter mais o Instagram. Então, gente, é isso. Eu não sei se eu vou voltar com a conta do Instagram. Se eu voltar, como eu falei pra vocês, eu vou fazer umas boas mudanças ali. Mas por enquanto eu tô me sentindo muito bem assim. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar aí a se decidir também se você realmente deseja continuar com o Instagram, se você vai fazer apenas algumas mudanças, como deixar de seguir algumas pessoas que não te fazem bem, talvez até usar um pouco menos o Instagram, talvez levar um livro para onde você for e quando você pensar, vou rolar o feed do Instagram, não, vou ler um livro, vou ler pelo menos uma página do meu livro. Espero que esse vídeo realmente seja útil e que traga um pouco mais de clareza para vocês. E lembrem sempre do prazer e do propósito. São duas coisas que, caminhando juntas, podem tornar a sua vida aí um pouco mais feliz. Então, se você gostou desse episódio, lembra de curtir, deixar aqui o seu comentário. Normalmente eu falo no final, me segue no Instagram, mas por enquanto eu não tenho mais. Então eu tô aqui no YouTube, estou no Spotify também. Você pode me assistir tanto aqui quanto no Spotify. Talvez você esteja aí já me assistindo pelo Spotify, mas no Spotify estou como My Energy Cast. Eu vou deixar aqui também o arroba de como eu estou no YouTube, mas se você procurar My Energy Cast, você acha. E, vai ter também aquelas pessoas que vão falar, mas e o TikTok? Você pensa mesmo do TikTok? Gente, para mim, na minha experiência, o algoritmo do TikTok, ele não é igual ao do Instagram. Então, para mim, não é algo que faça eu ficar por lá muito tempo. Eu também acho que as pessoas trazem muito mais, assim, coisas da vida real delas mesmo, que está acontecendo de verdade, seja bom ou não. Então, a gente fica na história que a gente quer. E aqui eu não quero ficar, eu simplesmente passo e vejo alguma outra coisa lá no TikTok, caso eu queira continuar no TikTok. Eu tenho muito mais facilidade de sair e assistir somente quando eu quero mesmo, sem ter essa questão do vício e sem trazer esses malefícios desses tipos de post que eu mencionei aqui para vocês. Então, é isso.
Se tiver alguma dúvida, querer comentar também sobre o assunto, né? Às vezes você tá pensando aí igual essa questão do TikTok, mas para mim não é bom e tal. Comenta aí que a gente vai conversando e eu vou buscar te ajudar também da melhor maneira possível. E é isso, um beijo e te espero no próximo episódio de My Energy Cast.